O Cleveland Cavaliers está na final da Conferência Leste. Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um vídeo no canal. Vou falar sobre a vitória dos Cavs no jogo 7 contra o meu Detroit Pistons. A ordem vai ser a seguinte: eu vou começar falando um pouquinho sobre o jogo, porque não tem muito o que falar, foi um grande massacre do Cleveland Cavaliers. Depois eu vou falar sobre o Detroit Pistons, que eu sei que tem muitos de vocês que sabem que eu torço pro Detroit Pistons e querem me ver sofrer aqui. E aí depois projetar um pouco da final da Conferência Leste, tudo sobre a final do Oeste, tá no episódio de domingo do podcast Cara dos Esportes, tá disponível aqui no YouTube, tá disponível no Spotify. Eu recomendo que você escute lá no Spotify, dá play quando você estiver saindo de casa, é a melhor forma de consumir podcasts. E também a gente fez um exercício diferente, como nessa segunda-feira tem a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Eu e o Rodrigo Moisés, que foi o convidado do programa, a gente projetou como será a convocação da seleção dos Estados Unidos de basquete para as Olimpíadas de 2028. Exercício bem legal, né, que você projeta 2 anos pro futuro, né, e é o Dream Team, é a seleção dos Estados Unidos. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse jogo que acabou bem rápido. Segundo quarto, já estava bem claro que não daria para o meu Detroit Pistons. 125-94 foi o placar final, um jogo que os Cavs dominaram de início ao fim. Depois do jogo 6, depois que os Cavs perderam jogando em casa, a primeira derrota deles em casa nos playoffs, parecia que esse time poderia ter morrido. Esse time poderia ter meio que desperdiçado a chance de gerar a faca, não fez e estava em apuros, tem que jogar em Detroit e acabou que não. Acabou que a equipe fez a melhor partida dela nos playoffs e alguns ajustes importantes que a gente já vinha vendo em alguns jogos dessa série, né? O principal deles é ter o Evan Mobley no Ausar Thompson, né? Que já vem acontecendo em alguns jogos, porque não faz tanto sentido quando você para pra pensar a primeira vez. Você vai botar o melhor defensor do Cleveland Cavaliers, o Evan Mobley, no Ausar Thompson, que é o cara que menos te assusta ofensivamente no time do Detroit Pistons. Sim, porque o que acontece? Acontecem duas coisas. Primeiro, ele fica livre pra dobrar no Cade Cunningham, pra dobrar no Tobias Harris, porque ele não precisa ficar preso no Ausar Thompson, porque se o Ausar Thompson recebe a bola, mesmo que tenha um espaço entre ele e o Evan Mobley, não vai ser prejudicial pro Cleveland Cavaliers, né? E nisso a gente viu a eficiência do Cade cair, a eficiência do Tobias nos últimos jogos despencou principalmente. E outro ponto, eu vinha comentando sobre como o Jalen Duren não estava conseguindo pegar rebote, né? E algumas vezes ele parecia ter oportunidade para um rebote ofensivo e não conseguia, porque com o Evan Mobley solto, ele ficava mais livre para pegar rebotes defensivos, né? E aí era basicamente o Jalen Duren lutando contra o Jared Allen e contra o Evan Mobley, né? E acho que esse principal ajuste foi a grande... Nada que... Não é como se o Kenny Atkinson tivesse, sei lá, tirado um grande coelho da cartola, né? Mas funcionou muito bem. Nesse jogo, ele colocou o Max Strus como titular, né? No lugar do Dean Wade, que é algo que a torcida vinha pedindo. O Max Strus vinha jogando muito bem vindo do banco. Não jogou tão bem nesse domingo, né? Mas não fez diferença, né? Mas o Max Strus é um cara que fez uma série muito boa no geral, né? E o Sam Merrill, que jogou muito bem nessa partida, né? Então eles têm o Strus, o Dean Wade, o Sam Merrill ali como caras que espaçam a quadra e que seguram bem as pontas. O Sam Merrill nem tanto, mas o Max Strus e o Dean Wade seguram bem as pontas na defesa. É um time que parece que encontrou algumas soluções, né? A gente vai falar sobre Cleveland Cavaliers e New York Knicks, mas vamos falar um pouco sobre o Detroit Pistons antes da gente avançar de vez, né? Que
É decepcionante. Decepcionante os playoffs da equipe. A equipe que teve a melhor campanha na Conferência Leste. Determinados momentos ali parecia, putz, será que pode ser um contender e tal? E vocês sabem aqui, vocês que escutam o podcast, eu levantei algumas vezes a possibilidade de ser um time que é melhor na temporada regular do que nos playoffs, porque tinha toda a cara, tinha todos os sintomas. Era um time que não tinha tantas opções ofensivas, dependia muito de um cara, no caso Cade Cunningham, não tinha muito arremesso de 3, e que era um time muito esforçado. Não é que ser esforçado seja ruim, óbvio que não, né? Mas o Detroit Pistons estava jogando muito mais perto do limite do que a maioria dos outros times da NBA. E aí você chega nos playoffs, que todo mundo se esforça, esse ponto acaba não sendo um fator tão positivo em relação aos Pistons. Positivo não é a palavra correta. Um fator de vantagem pro Detroit Pistons, né? E de novo, o time tem que se esforçar assim na temporada regular. Só que você tem que fazer essa conta mental, né? O Pistons estava mais perto do seu teto do que um time, sei lá, como o New York Knicks, que sabia que podia meio que empurrar com a barriga a temporada regular, e foi exatamente o que aconteceu. E arremesso de 3 questionável, o time não tem um bom espaçamento, é muito exposto nos playoffs. Time que tem um cara com a bola o tempo todo é muito exposto nos playoffs. E esses 2 pontos foram muito expostos nesse time do Detroit Pistons. O Cade Cunningham teve excelentes playoffs, mas com um número de turnovers muito alto, tanto que a equipe tentou encontrar alternativas ali de tirar um pouco a bola da mão dele, tentar um pouco mais ali o Dennis Jenkins iniciando o ataque, tentar o Oscar Thompson trazer a bola da defesa pro ataque. A gente viu o Cleveland Cavaliers pressionando muito o Cade em quadra inteira. Então esses são alguns dos problemas, né? E eu decidi aqui falar individualmente de alguns jogadores do Detroit Pistons, fazer tipo o meu amigo Gustavo do NBA da Deprê, um abraço pra ele, né? Xingar os jogadores um a um do Detroit Pistons, como ele faz com os jogadores dos Knicks quando eles perdem. Brincadeira, eu não vou fazer isso. Cade Cunningham, inocente dessa temporada, um grande salto, um cara que em 2024-25, né, ele começa a se é um cara ali de All-Star ou NBA, né? E agora a gente tá falando de um cara que foi top 5 pra MVP. Ele deu um salto. Ele já tinha dado um salto da temporada retrasada pra temporada passada, e ele dá outro salto. Eu acho que ele se coloca ali, não no grupo ali de Shea, Wemby e Jokic. E você pode discutir se o Giannis e o Luka fazem parte ou é um grupo logo abaixo. Mas ele se coloca no grupo dos melhores jogadores nascidos nos Estados Unidos hoje, né? Ele, diria Anthony Edwards e, enfim, esse pessoal ali. Ele se firmou como um jogador top 10 na NBA, Jalen Brunson também e tal. E o que me encanta no Cade Cunningham é que ele é essa super estrela e ele defende muito bem. A gente vê muito desses caras, eles meio que, eu faço tudo no ataque, vou sossegar aqui na defesa. E até os Pistons até tentam proteger o Cade Cunningham, colocar o Cade Cunningham num cara que não seja tão exigente ali em termos de que o Cade vai precisar fazer na defesa, mas ele defende muito bem e ele se esforça na defesa. E ele tem um fator físico do Cade Cunningham, a força física dele, o fato de ele ser maior que todos os guards da NBA e conseguir ali fisicamente superar alas e tal. O Cade Cunningham, a temporada dele, não vou dizer 10 de 10, mas 9 de 10 pro Cade Cunningham. Então ele é inocente. Dennis Jenkins, eu não gostei quando os Pistons não renovaram com o Dennis Schroeder, porque eu achei que o Schroeder foi muito importante
como esse guarda reserva na última temporada, só que o Dennis Jenkins acabou sendo um baita de um achado, né? Como o armador ali, sexto homem da equipe. Ele foi muito bem na ausência do Cade Cunningham na temporada regular, e esse período dele como armador do time, eu acho que o ajudou a ter se sentir mais confortável vindo do banco e comandando o time. E teve a série dele controlando o Magic não foi boa, contra o Cleveland Cavaliers foi melhor. E é um baita achado, ele tem mais um ano de contrato, um baita achado pros Pistons. E é um excelente cara ali, que ele já mostrou que ele pode ser o cara que comanda o time quando o Cade tá fora de quadra. E pode jogar bem com o Cade, ao lado do Cade ali. Ele tem um bom arremesso de 3, ele pode ajudar ali o Cade não ter a bola o tempo todo. Então Dennis Jenkins, um baita achado pra equipe. Duncan Robinson, ele é meio que uma espécie em extinção, né? O arremessador especialista, né? E hoje em dia você precisa de jogador que faça tudo, que defenda bem, que crie bem, que arremesse bem de 3. Você não tem tantos especialistas. Mas ele foi muito bem na série contra o Cleveland Cavaliers até ele se machucar. E em geral nos playoffs ele vem, isso já antes no Miami Heat, né? Ele faz mais do que arremessar ofensivamente, né? Ele consegue botar a bola no chão, consegue atacar um pouco a cesta. Ainda é muito explorável defensivamente, mas é uma contratação que eu não gostava na época e acabou que foi uma boa contratação. Ausar Thompson. O Kenny Atkinson, depois do jogo, ele falou que um dos ajustes que ele fez ao longo da série foi... o jogador que tá mais próximo do Ausar Thompson, não vamos passar a bola pra ele. O que é espetacular, né? Em termos de o que é o Ausar Thompson como defensor, né? Um cara que foi terceiro colocado pra defensor do ano. Muito especial como defensor. Eu gostaria que ele fosse trancado numa... Ele e o irmão dele, né? Porque o irmão dele também tem várias questões ali de arremesso. Tranca os dois numa quadra de basquete a off-season inteira e eles vão passar 24 horas por dia treinando arremesso de 3. Se o Ausar conseguir ter... Eu não digo nem um arremesso de 3, mas um jogo ofensivo ali de atacar a cesta, de um gancho e tal, próximo ao garrafão, se ele conseguir algo respeitável, já vai melhorar tanto o nível dele como jogador e vai ajudar tanto o Detroit Pistons, porque por mais maravilhoso que ele seja, ele hoje provavelmente é o melhor defensor de perímetro da NBA. Quando você tá com ele em quadra, você tá atacando, você tá usando 4 pra atacar 5, porque o time adversário ele não ignora o Ausar Thompson. E isso se torna um problema multiplicado por 10 nos playoffs. Então, ele precisa desenvolver... De novo, eu não tô falando que ele precisa ter o arco do Kawhi, que entrou na NBA como um baita defensor, como o Ausar, e virou um cara de 30 pontos por jogo, eventualmente. Isso é irreal. Mas um pouco. Vira um cara ali de 18 pontos por jogo em boa eficiência. Ele já vira um cara que sobe vários degraus como jogador, né? Porque ele acrescenta muito... Ele acrescenta mais pro time do que ele tira como jogador, né? Tipo, ele acrescenta mais como defensor do que ele tira como jogador no ataque. Mas ainda assim ele tira bastante como ataque, né? Ele é um cara que, inclusive, pode assinar a extensão contratual com os Pistons. Ele tem mais um ano de contrato. Ele assinaria uma extensão que na outra temporada começaria a contar 26,4 milhões de dólares. Eu acho que seria interessante para os Pistons acertar essa renovação, porque se ele consegue encaixar esse jogo ofensivo, ele pode ser um cara de, sei lá, quem sabe All-NBA. Acho difícil, né? Mas pode se tornar mais caro do que isso, né? Então acho que é uma aposta que pode valer a pena. Tobias Harris, free agent, 33 anos, fez ótimos playoffs até esse ajuste do Cleveland Cavaliers meio que tirar ele do jogo, né? E boa temporada regular, bom veterano, líder do elenco, 26 milhões de dólares nessa última temporada. Eu acho que é muito pra ele. Eu acho que se você... Um contrato que eu conseguiria viver bem seria tipo 3 anos, 60 milhões de dólares e o último ano uma player option. Eu acho que seria justo
pro que o Tobias Harris é hoje, porque ele é um cara importante, ele é um bom jogador. Eu nunca fui hater do Tobias Harris, mas eu gostaria que os Pistons trouxessem ele de volta. Jalen Duren. O Jalen Duren tem uma off-season importantíssima pela frente. Ele é um free agent restrito. Se os Pistons não tivessem ido para os playoffs e o Jalen Duren tivesse jogado no mesmo nível que ele jogou ao longo da temporada regular, você estaria falando de uma renovação do salário máximo ali, sem muita discussão, né? O problema é que aconteceram nos playoffs. E ele foi um desastre completo na pós-temporada, jogou muito mal. Ele teve uma das maiores quedas de médias de pontos por jogo da temporada regular para os playoffs na história da NBA. Eu não acho que dá pra pagar o salário máximo no Jalen Duren depois do que a gente viu nos playoffs. Não dá. Durante a série contra o Orlando Magic, eu até tava conversando num podcast, falando, sendo cabeça fria, você dá o contrato máximo pra ele, e aí você torce pra ele continuar evoluindo, torce pra ele conseguir, na próxima temporada, repetir o desempenho dele da temporada regular pros playoffs e tal. Mas 2 séries inteiras disso não dá. Não dá, e eu acho que é uma situação parecida com o Suns com o DeAndre Ayton, né? O Suns não estava muito animado de renovar com o DeAndre Ayton. O DeAndre Ayton era um free agent restrito, ele aceita uma oferta do Indiana Pacers, e aí o Phoenix Suns iguala a oferta para manter o DeAndre Ayton, que meio que quebrou o relacionamento do Ayton com o Suns, né? Mas a gente viu que o Ayton não tinha problema quebrar o relacionamento com ele. Eu até acho que o Jalen Duren é um jogador completamente diferente, porque ele é um cara muito mais engajado, é um cara muito mais esforçado, mais jogador que o DeAndre Ayton. Mas eu acho que os Pistons não podem simplesmente dar esse contrato máximo. O contrato máximo pro Jalen Duren, se ele for ao NBA, o que ele deve ser, eu já ouvi muita gente falando que votou nele pra terceiro time, vi gente falando que votou nele pra segundo time. Sendo ao NBA, 5 anos, 287 milhões de dólares, que dá 57,4 milhões por temporada. É loucura. Esse contrato, no minuto que ele for assinado, vai ser um dos piores contratos da NBA, e mesmo que ele continue evoluindo, eu não acho que o Jalen Duren vai chegar num ponto que um Supermax ele vai compensar um Supermax. Se ele não for ao NBA, que é improvável, 5 anos, 239,3 milhões, que dá 47,8 milhões por ano, menos 10 milhões por ano a menos. Ele pode assinar com outro time, 4 anos, 177,4 milhões de dólares, que dá 44 milhões por ano. Só 3 times têm pelo menos 50 milhões de dólares em espaço na folha salarial: Brooklyn Nets, Chicago Bulls e Los Angeles Lakers. Dá pra fazer essa aposta. Jalen Duren, vai lá no mercado, vê quem que vai te oferecer esse contrato. A nossa oferta é essa. Eu falei no Twitter ontem que se o valor anual que o Jalen Duren renovar começar com 4, tipo 40 milhões, 41 milhões, que eu teria uma síncope. Eu não acho que é realista que ele renove por menos do que isso. 3 anos, 90 milhões de dólares seria o ideal pra mim. Se dá um contrato um pouco mais curto, ele tem a chance de se tornar free agent ali daqui a 3 anos, se provando como jogador, e aí ele recebe o máximo e tal, e se ele não se provar, ele tá recebendo um salário ok, e os Pistons não destroem a folha salarial por 5 anos. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que ele não vai assinar pelo máximo. Meu palpite seria 3 anos e 130 milhões de dólares, algo do tipo ali, 43 milhões de dólares por ano e tal. Mas eu não descarto os Pistons simplesmente darem o máximo pra ele, e aí a gente se preocupa, isso é um problema pra diretoria dos Pistons no futuro. Mas, cara, mesmo esse 3 anos, 40 milhões, que seria, vamos encontrar um meio do caminho aqui entre o máximo e o que a gente estaria disposto a pagar, eu já não vou me sentir bem.
Mas ele tem como mudar isso. Continuar evoluindo e não morrer na próxima pós-temporada. Isaiah Stewart. Eu sinceramente acho que o Bickerstaff desistiu dele muito cedo. Ele foi muito importante na temporada regular. Recebeu o voto ali como um dos principais sexto homens da temporada. E ele jogou pouco contra o Orlando Magic e quase não jogou contra o Cleveland Cavaliers. Tudo bem, ele passou a confiar mais no Paul Reed, né, como pivô, né, por conta da questão ofensiva. O Paul Reed, ele traz essa... Ele é um cara que vai muito bem no ataque, tem problemas na defesa. Mas os dois ali como pivôs reservas, eu acho que tá de bom tamanho. E no mundo, sei lá, o Pistons perca o Jalen Duren, eu acho que dá pra sobreviver com o Isaiah Stewart e com o B-Ball Paul. Seria a minha projeção aqui, mas eu acho que os Pistons vão renovar com o Jalen Duren. E sobre o Bickerstaff, ele foi um pouco exposto na pós-temporada, né? Mas assim, ele elevou o Pistons. Eu não gostei da contratação dele, mas ele fez um trabalho muito bom na temporada regular. Tornou esse time aí um time seed número 1 que ninguém esperava. Ele é o cara pra levar o Pistons ao último passo? Não sei. Provavelmente direi que não. Mas ele tá sendo importante. E aí, se no futuro, daqui a um ano, daqui a 2 anos, a gente achar que ele não é o cara que possa dar esse último passo, os Pistons vão estar numa posição melhor pra trazer esse cara. Sobre Cleveland Cavaliers e New York Knicks, não é eu sendo hater do time que acabou de eliminar o meu Detroit Pistons. Eu falei isso... Eu acho que eu cheguei a falar em podcast, mas se eu não falei em podcast, eu cheguei a falar eu falei em particular com outras pessoas. Qualquer time que passasse aqui, o Knicks ia ser bem favorito. O vitória do Cavaliers na série tá pagando 3,10, dos Knicks 1,38. Eu acho que aqui é Knicks. Eu acho que eles têm... O Cavaliers não vai ter... Eles vão tentar repetir o que eles fizeram contra os Pistons, colocando o Evan Mobley no Josh Hart. Só que o Josh Hart é um jogador que tem mais recursos ofensivos do que o Ausar Thompson. É um cara bem mais agressivo, por exemplo, pegando rebote. E de vez em quando ele tá acertando bola de 3. Então não vai ser tão simples assim, né? Você não vai poder 100% esconder o Evan Mobley, né? Pra deixar ele dobrando ali contra o Jalen Brunson, contra o pessoal, contra os jogadores. O OG Anunoby deve voltar já no início dessa série, né? Ele que terminou a série contra o 76ers machucado, né? Os Knicks tiveram bastante tempo pra descansar. O Jalen Brunson vai ser um problema, porque você tem ali o backcourt com o Harden e com o Donovan Mitchell, né? O que os Cavs fizeram muito contra o Cade é colocar o Dean Wade e o Max Strus ali pressionando o Cade, né? Só que o Cade não é um jogador tão ágil, tão veloz quanto o Jalen Brunson. Então não acho que vai ser tão efetivo quanto foi contra os Pistons, né? E a gente sabe que o Towns vai fazer ali principalmente o Jared Allen ter que seguir ele no garrafão. Os Knicks têm a alternativa de colocar o Mitchell Robinson e Towns pra batalhar esse garrafão do Cleveland Cavaliers, né? O Mitchell Robinson ali pegando rebotes ofensivos e tal. Eu acho que os Knicks vencem. Não acho que vai ser varrida, acho que vai ser Knicks em 5. Os Knicks vêm numa série muito boa, descansados. Eles jogaram um total de 10 jogos. O Cavaliers jogou 14, que jogou 7 jogos contra o Toronto Raptors, 7 jogos contra os Pistons. Então acho que os Knicks vencem em 5 jogos. Preview do Oeste no podcast Cara dos Esportes. Não deixe de escutar. Link se encontra nas minhas redes sociais. Vai lá, escuta no Spotify, que é a melhor forma. Tem aqui no YouTube também, mas eu recomendo no Spotify. Um grande abraço a todos. Tchau.